Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do verso 19 ao 24. Embora toda a mensagem vai estar dentro dos versos de 1 até o 46. E assim diz a palavra do nosso Deus. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus, segue-o; se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Palavra do Senhor. A nossa temática, o nosso tema, é a prova da verdadeira confiança em Deus. Eu vou repetir. A prova da verdadeira confiança em Deus. E eu gostaria de começar esta mensagem fazendo uma pergunta para você. A primeira pergunta, entre as duas, é se você tem passado por alguma prova, se você tem sido provado, se você tem sido experimentado. E a segunda pergunta das duas é se de fato você confia em Deus. Preste atenção na segunda pergunta. Você confia em Deus? Se você confia em Deus, então vamos juntar a primeira e a segunda pergunta e responder exatamente com a seguinte afirmação: a prova da verdadeira confiança em Deus. A prova da verdadeira confiança em Deus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, vocês que estão nos ouvindo, todos nós somos desafiados pelo mundo que vivemos a mostrar onde está a nossa confiança. E para nós cristãos, muitas vezes somos desafiados a mostrarmos aonde está a nossa fé. Ou em outras palavras, em quem depositamos a nossa fé, em quem depositamos a nossa confiança. E a pergunta, para complementar a nossa temática, é exatamente esta: em que estamos confiando? Em quem você tem confiado? Em quem eu tenho confiado? Qual é a nossa fonte de fé? Aonde está a fonte da nossa fé? Aonde está a fonte da nossa força? Aonde está a sua força? Aonde está a minha força? Em quem nós temos acreditado? Se a Deus, o nosso Criador, o Deus Criador dos céus e da terra, ou qualquer outro que não é semelhante a Ele, porque só existe um Deus. Em quem você tem acreditado? Devemos desafiar, porém, o mundo, que o nosso Deus, Ele responde e deixa, através da sua presença, vários registros. Ele se alegra em ouvir a nossa voz, em ouvir as nossas orações.
Mas nós precisamos, assim como somos desafiados pelo mundo, pelas circunstâncias, situações, a mostrar quem é o nosso Deus, por que então não fazermos ao contrário? No texto que nós lemos, dentro do contexto, o profeta Elias, ele desafia a toda aquela estrutura, ele desafia Acabe, ele desafia os 450 profetas de Baal, ele desafia todas aquelas pessoas, aquele contexto, a se despertarem, para dentro do seu íntimo do coração responder aquela pergunta que foi feita: em quem eles têm confiado? Em quem você tem confiado? Certamente Elias, ao desafiar Acabe, Jezabel, ele trouxe a importância da fé no Deus. Vamos imaginar, por sugestão do profeta Elias, quando pegou aquele novilho e disse: nós vamos cortar o meio, vamos pôr sobre a lenha, e ninguém vai tocar fogo. E nós vamos, naquele momento, invocar quem de fato é o Deus que vai consumir. Olha só a prova que Elias, naquele momento, colocou com a sua maior expressão de fé, de confiança em Deus, se de fato aquele novilho seria consumido através da oração dos falsos profetas, quando estivessem orando, pedindo que fogo descesse e que nada fez, como a gente sabe, dentro do texto, naquela leitura, nada aconteceu, diferente da oração de Elias. Quando Elias orou, pediu ao Deus do céu, invocou, foi lá, o fogo consumiu completamente, até aquela água que estava em volta foi consumida. Isso prova que Deus responde às nossas orações. Somos desafiados constantemente. Todas as pessoas em que vivem nesse contexto estão sendo desafiadas a manter a sua confiança em Deus, a acreditar em Deus. E muitas vezes na vida nós somos desafiados sim, e colocados à prova. Nós às vezes nos apegamos às coisas até o último momento, em que temos às vezes até que deixar de lado e realmente abraçar a nossa confiança em Deus. Você tem confiado em Deus? Eu espero que sim, assim como eu tenho confiado em Deus. Tudo isso vai passar, porque a verdadeira confiança em Deus nos dá tremendas habilidades, nos ensina, é pedagógico, nós somos enriquecidos, experimentados, abençoados e sobre todas as coisas fortalecidos por Deus. E isso traz diretamente para nós uma maneira especial como crer em Deus, como viver tendo por certo que Deus realizará os seus efeitos, não nos abandonará, assim como não abandonou o profeta Elias, não vai abandonar você, mais do que qualquer coisa vai produzir na nossa vida, como produziu na vida de Elias, por sua confiança em Deus, habilidades onde a nossa fé possa, no momento da prova, ter a garantia que está resguardada, acima de tudo, pelo que Deus tem feito e por tudo aquilo que Ele fará. E eu quero começar, nesse momento, levando em consideração no contexto em que o texto está escrito, 5 maneiras para que você perceba o quanto nós precisamos colocar à prova e ter nessa prova da confiança em Deus a garantia de que Deus realmente está no controle de tudo e que Ele fará grandes coisas por nós. A primeira delas, a verdadeira confiança. Preste muita atenção. Quando somos colocados à prova da verdadeira confiança em Deus, a verdadeira confiança ela vai produzir fé. Ou seja, você terá fé. Será produzida em você e na sua vida uma fé para superar todas as probabilidades, para superar tudo aquilo que por via de regra seria impossível, que por via de regra não haveria solução, mas sobre todas as coisas, entenda que Deus está no controle e tudo Deus pode em favor de nós. Voltando para o contexto, Elias era um profeta que estava desafiando os 450 profetas de Baal. Baal, que era uma divindade que trazia medo, era tenebroso. E as pessoas que confiavam em Baal, tinham Baal como seu Deus. E naquele momento, Elias
desafia aqueles 450 profetas. Imagine você dentro desse mundo, diante daquele contexto em que você está inserido. Por mais que haja uma diversidade contrária à sua fé, você vai lá e não se sente uma pessoa amedrontada, incapaz, impossibilitado de realizar e fazer a vontade de Deus, mas você confia, você acredita. E mais do que isso, você coloca e deposita a sua confiança, a sua verdadeira confiança em Deus, que vai lhe produzir fé e vai lhe trazer habilidades onde a tua fé, ao ser experimentada, ao ser provada, vai te provar cada dia mais que Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom e que Ele fará grandes coisas na tua vida. Elias estava desafiando aqueles 400 profetas também de Acera. Era 450 profetas de Baal, 400 de Acera. Mais do que qualquer que seja, naquela expressão, Acera era a esposa de Baal na mitologia cananeia. Havia um misticismo religioso de crenças, de fé, depositado em divindades. Mas Elias tinha uma verdadeira razão para confiar em Deus, para acreditar em Deus, e a sua fé seria experimentada. Ali estava Elias, e ali ficou Elias diante dos falsos profetas, diante de todo o povo de Israel, e emitiu o seu grande desafio. Ele disse: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Numa linguagem mais popular, até quando cocheareis diante do Senhor? Diante de duas ideias, diante de dois pensamentos, ou você crê em Deus ou você não crê, ou você coloca Deus como Senhor da tua vida, ou você coloca qualquer outra coisa, menos Deus. Até quando? Essa foi a propositura de Elias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue. No entanto, todas aquelas pessoas ficaram em silêncio. Talvez este seja o silêncio do mundo. A quem eles estão buscando? Em quem estão confiando? Em quem eles acreditam? E a pergunta que eu lhe faço é essa: em quem você tem acreditado? Aonde está a tua confiança? A tua confiança, ela é verdadeira, ela é genuína, ela está enraizada em Deus? Então eu lhe desafio ao segundo elemento, a segunda propositura, a segunda consideração, a segunda maneira, experiência, pela qual vai ser o resultado de toda essa fé genuína, que vai gerar uma confiança em Deus. É exatamente a verdadeira confiança. Ela gera fé, ela gera uma fé inacreditável. Se na primeira, ela geraria uma fé para as improbabilidades, agora a verdadeira confiança em Deus gera fé de uma forma inacreditável. É aquela fé do impossível, aquela fé que tudo faz, aquela fé que tudo produz. E se tudo faz, tudo produz, é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. E o nosso Deus sempre será Deus. Dos versos 24 ao 26, se você tiver com a sua Bíblia, você vai entender nesse contexto o que eu estou falando. É que a verdadeira fé, a fé genuína, ela vai produzir exatamente uma experiência pela qual vai levar você a uma fé naquilo que é inacreditável, naquilo em que muitas pessoas não acreditam se seria possível ou não, e aí a gente vai perceber que para Deus tudo é possível. Nesse contexto, Elias declarou os termos do desafio quando ele disse: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, com letra maiúscula. Eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será verdadeiramente Deus. Me parece que não é a primeira vez que Deus é colocado à prova. Elias também orou ao Senhor. Lembra da chuva que cai? Lembra daquela chuva que cai? Certamente você lembra. Lembra do tempo quando orou e parou o tempo? Queridos, nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que tem poder para todas as coisas. E a fé no inacreditável faz levar a gente a ter esperança e depositar certeza naquilo que as pessoas lá fora não veem. As pessoas comuns que vivem sem Deus, elas não têm essa percepção.
Elas não têm essa fé, elas não acreditam. Talvez eu poderia até substituir, não há o inacreditável na vida delas. Repito, não há o inacreditável na vida delas. Para a gente sim, que confiamos e esperamos em Deus. E o desafio do Deus do céu respondendo pelo fogo, vai mostrar a Elias não só uma ação sobrenatural, mas vai declarar para aquele povo que aquele Deus que Elias invocara era o verdadeiro Deus, enquanto que aqueles profetas de Baal, aqueles profetas de Acera, que era exatamente dentro de uma proporção, de uma especulação se poderia ou não, o nosso Deus, o verdadeiro Deus de Elias, vai lá e faz. O inacreditável acontece e aquele novilho, ele é consumido pelo fogo. Assim como a tua fé vai produzir na tua vida, neste contexto do inacreditável, ela vai mostrar que Deus pode fazer, Deus realizará todas as coisas conforme a sua vontade, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até pensamos. Esse é o nosso Deus. Sempre que nós chegamos à igreja, no nosso quarto, no momento de oração, nós devemos procurar a presença de um Deus verdadeiro, um Deus que aparece para nós, que nos revela a tua grandeza, e a sua presença vai consumir os nossos lábios como labaredas de fogo, para fazer uma oração fervorosa, para declarar para os céus e para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, porque assim é a nossa fé quando depositamos em Deus. Na palavra do apóstolo Paulo, lembro muito bem, ele disse a um certo grupo que ele não ia a elas com palavras sedutoras da sabedoria de homem, mas ele ia por uma profunda demonstração do poder de Deus. Quantas vezes as pessoas têm procurado uma intervenção de Deus? Lembra dos nossos cultos de oração na igreja? Quantas pessoas aparecem sem esperança e nós oramos, pedimos a intervenção de Deus, pedindo a Deus que haja com demonstração de poder, e Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Talvez alguns de vocês perguntem, e aqueles outros casos que Deus não responde? Eu quero responder atribuindo a soberania de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus sabe o tempo de todas as coisas. O relógio de Deus marca a hora certa. Não adianta, não atrasa. A última palavra vem do Senhor. O que o pastor Alex está dizendo para você é que você continue acreditando, porque o inacreditável vai acontecer, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A terceira consideração. A verdadeira confiança, ela elimina o medo. Presta muita atenção. A verdadeira confiança, ela elimina o medo. Eu queria lhe fazer uma pergunta nesse momento. Você está com medo de alguma coisa? Se você disser que sim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao contexto dos seres humanos. Eu também tenho medo de muitas coisas. E sei que você tem medo de muitas coisas. Mas o que você precisa aprender, eu, enquanto pastor, preciso aprender com o profeta Elias, é que a verdadeira confiança em Deus elimina o medo. Imagine, Elias estava diante de Acabe, poderoso, e ali estava desafiando que ele reunisse todo o povo de Israel e trouxesse os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Acera, para que reunisse naquele momento, num dado exclusivo momento, para que ali, naquele momento em que estivesse orando, invocando qual o Deus verdadeiramente consumiria aquele novilho. Talvez, se eu estivesse diante de uma prova dessa, eu teria medo. Eu não sei se você teria medo. Mas diante de 450 profetas, mais 400 profetas, diante de uma exposição, de colocar à prova o meu Deus, mas assim como Paulo disse que o nosso Deus tem prazer em demonstrar o seu poder, Deus estivera com Elias, eliminando o seu medo, tirando dele toda aquela proporção do que seria fracassar diante da sua fé, porque ele confiava e confiava verdadeiramente em Deus. Assim tem que ser a tua confiança, tem que ser a minha confiança.
A confiança de Elias, preste muita atenção, queridos. A confiança de Elias em Deus removeu qualquer medo que ele pudesse ter. A nossa confiança em Deus tem que remover todo e qualquer medo que eu esteja passando, qualquer sentimento de fracasso que venha à minha mente. Eu tenho que acreditar. Assim como Elias venceu pela presença de Deus aqueles 450 mais 400, 850 profetas. Eu e você venceremos em nome de Jesus. Venceremos para a glória de Deus, em qualquer situação, porque nós confiaremos no nosso Deus, o Deus que tudo pode fazer, o Deus que não aceitará que qualquer um zombe. Aliás, essa é a lei da semeadura. Deus não se agrada e jamais se agradará daqueles que zombam de Deus, porque de Deus ninguém zomba e ninguém deve brincar. Aquilo que o ser humano planta, ele também colherá. Elias começou a provocar aqueles profetas e disse: clamai em alta voz, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, possa ser que haja alguma coisa que ele possa até fazer. Imagine para Elias, mas ninguém tente contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus Criador do céu e da terra, o nosso Deus que não dorme e não dormita, porque Ele é o guarda de Israel, que está atento a todas as coisas. E o nosso Deus está atento a tudo isso que está acontecendo na sua vida, na minha vida, e nada passará em branco. A quarta é a verdadeira confiança que exige a participação pessoal. Se nós entendemos que o nosso Deus, quando nós cremos nele, confiamos nele, somos tomados por uma fé de crer naquilo que é inacreditável, uma fé que nos faz ver o improvável acontecer, o mesmo Deus que nos abençoa e nos faz ver que toda a nossa confiança elimina o nosso medo, é o mesmo Deus, quando nós confiamos nele, vai exigir de nós uma participação, a qual nós chamamos nesse momento das nossas intenções, do nosso desejo, da nossa vontade de estar presente, de fazer e valer acontecer aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Elias, ele mostrou a sua confiança, ele participou, ele esteve envolvido com todo aquele momento, ele foi lá e desafiou aqueles profetas, ele participou, ele colocou na pessoa dele a sua efetiva dedicação. Vamos colocar nos nossos dias, quando a gente colocar a mão no trabalho, na obra de Deus, vamos avante, vamos participar, vamos trazer para dentro do nosso desejo de servir e dar a Deus o nosso melhor. Elias estava dando o seu melhor, estava evidentemente participando daquilo que era mais crucial na prova da sua fé verdadeira, que era demonstrar sua confiança em Deus, e tudo isso valeu muito a pena. Por quê? Por quê, pastor? Porque muitas vezes, quando nós somos desafiados a nos envolver com Deus, nós somos levados a um sentimento genuíno, verdadeiro, de servir ao reino de Deus. E servir ao reino de Deus tem um preço muito grande. Elias estava ali para consertar o altar, e ele pegou as 12 pedras, construiu um altar em nome do Senhor, e ele fez uma trincheira, ele fez em volta dele, no seu altar, para que ali estivesse sendo consumido a verdadeira oferta. E quando orasse, quando clamasse a Deus, Deus ia tocar fogo, Deus haveria de consumir aquele novilho, Deus haveria de responder a sua oração, Deus haveria de provar a sua existência, Deus haveria de provar que Ele é Deus, tudo Ele pode, Ele socorre o seu povo, Ele socorre você, Ele socorre a mim, Deus socorre a sua igreja, Deus socorre a cada um de vocês. Quantas vezes eu me perguntei, quando ouvi as pessoas cantarem aquela velha canção, nós temos o poder. Se elas realmente acreditassem ou acreditavam no que estavam cantando, a verdade é como a própria canção nos diz, Deus dos montes, que nos diz, com a fé e pela fé em Jesus Cristo, nós seremos mais do que vencedores. A verdadeira confiança, a quinta consideração e última, irmãos, ela desafia o incrédulo a crer.
Quando nós confiamos verdadeiramente em Deus e depositamos nele a nossa confiança, nós vamos ver os incrédulos sendo contagiados pela fé genuína e eles passarão a crer. A indicação do profeta Elias foi que reunisse os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera. Mas ele disse: reúne todo o povo de Israel. E diante dos olhos daquele povo, ele colocou um desafio, trazendo a demonstração do poder de Deus. A quem eles estão acreditando? Em quem eles confiam? Se a Deus, o Senhor, segue-o. Se o Deus de Baal, segue. Até quando andareis coxo? Até quando andareis coxeando diante de dois senhores, dois pensamentos, duas ideias? Esse é o grande desafio. A fé verdadeira, a fé que nos leva a uma verdadeira confiança, desafia o incrédulo a crer. E todo aquele povo, perante os seus olhos, na demonstração do poder de Deus, ao verem o que haveria de acontecer, o que de fato viram com seus olhos, certamente aquele povo creram em Deus. Elias pediu que eles acreditassem. Ele lhe disse para encher os cântaros, derramá-los sobre o sacrifício. Eles encheram 4 cântaros e obedeceram a ele. Ele exigiu que fosse feito 3 vezes, até que as trincheiras estivessem cheias de água. Muitas vezes gostamos de ficar em pé, assistindo tudo isso acontecer, e nós nos tornamos pessoas inertes. Eu quero dizer a você que você precisa usar em favor do Evangelho esse momento que nós estamos passando, levando as pessoas a acreditarem no poder de Deus, alimentando a oração da esperança, fazendo com que as pessoas acreditem que tudo isso vai passar, dando testemunho, fazendo com que a tua vida vale a pena viver em todos os momentos, em toda a situação, como diz o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É fazer com que eu, você, não sejamos meramente espectadores, de vez em quando participantes do reino de Deus. Leve uma palavra para esse povo que estão com medo, sem esperança, sem fé. Leve uma palavra de oração para aquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas pessoas que vivem tristes, aquelas pessoas que estão sofrendo. Esse é o momento de você ser desafiado a levar todas as pessoas uma palavra de Deus. É você arregaçar as mangas, trabalhar em favor do reino de Deus, fazer como o profeta Elias, diante de todos os olhos confinados naquela ação que haveria de acontecer, eles passaram a crer, passaram a acreditar, e você deve fazer isso também. É o momento da gente não ficar inerte, cada um está confinado na sua casa, mas não deixe de alimentar uma esperança, uma palavra. Ajuda aquela pessoa que está mais próxima, faça com que aquelas pessoas que estão próximas de você vejam com os olhos daquilo que seria o improvável, o inacreditável, que o teu Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre promessa, é um Deus verdadeiro, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é Deus e sempre será verdadeiramente o nosso Deus. A nossa confiança deve levar todas as pessoas com os corações a serem guiados pela verdade que nós encontramos em Deus, em Jesus Cristo. Esse é o momento de falar para todas as pessoas, em todos os 4 cantos desse mundo, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor da vida, que até os ventos e tempestades obedecem a sua voz. Elias mostrou àquele povo no sacrifício, naquele momento, que um homem que conhece a Deus pessoalmente, a tua oração ela é respondida. Aqueles profetas ficaram até o meio-dia, invocando, pedindo aos seus deuses que consumissem, que provassem que ele existisse. Elias não precisou. Elias apenas aguardou o tempo que eles precisariam para invocar, porque sabia que nada ia acontecer. Mas no momento que ele ora, no momento que ele pede ao Deus da vida, tudo acontece. O milagre, a demonstração do poder de Deus, o fogo que desce do céu consome
assim como fará com você, com minha vida, com todos aqueles que acreditam e de fato verdadeiramente busca a verdadeira confiança em Deus. Depois, em poucas palavras, eu faria uma conclusão, pensando naquele olhos de todo o povo de Israel, que naquele momento foi aberto. Eles começaram a clamar ao Deus vivo e obedeceram à voz do seu profeta, o profeta verdadeiro. Não era um profeta que estava a serviço de Baal, o profeta Elias, um genuíno profeta, um homem que tinha nas suas mãos o cajado da verdade, que ensinara aquele povo a obediência a Deus, que ensinara confiança. E é o nosso desejo que você confie, que você acredite, que você coloque sempre nas mãos de Deus tudo aquilo que para o mundo, para aquelas pessoas, talvez seja o improvável, o inacreditável, mas creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o nosso Deus que faz grandes coisas. Confie em Deus. A confiança no verdadeiro Deus, o Deus da vida, o Senhor do teu lar, da tua casa, da tua família, chamado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele vai remover todo medo, Ele vai tirar toda incerteza, Ele vai tirar toda a falta de esperança, de fé, e vai dar ao teu coração e ao teu desejo a vontade de todos os dias servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos na Sua palavra, quando nós cremos na Sua ação, verdadeiramente o nosso coração será inflamado. Haverá uma chama que vai fazer com que a nossa fé ela seja resguardada na certeza, na garantia de que o nosso Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. E a maior demonstração do seu poder foi Ele se fazer por nós, o seu Filho, morrendo em nosso lugar. Queridos, Deus te abençoe. E confie como profeta Elias. Acredite que o inacreditável vai acontecer, que não haverá o improvável. A provável palavra não será apenas uma especulação, mas será provavelmente o fato, o acontecido para todos aqueles que esperem Deus, porque quando nós cremos em Deus, não há impossibilidade, não há impossível. Para Deus tudo é possível. Deus abençoe a tua vida, Deus enche o teu coração de paz, abençoe a sua casa, os seus familiares, e que em nome de Jesus Cristo, a graça do nosso eterno Deus sejam sobre vocês e sobre nossas vidas, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.